Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina. A gente vai seguir agora com o curso técnico em hospedagem. Teremos agora 2 videoaulas. Me apresentando, eu sou a Tatiana Caires, vou acompanhar vocês nessa outra disciplina, alguma experiência também em meios de hospedagem, administração hoteleira. E vamos falar agora sobre 2 departamentos que são fundamentais durante a estada do nosso hóspede, que é a recepção e reservas. Então, um vai conduzir o hóspede durante a estada dele no hotel e o outro vai garantir, né, que ele tenha a reserva dele, o apartamento de acordo com o que ele solicitou. Então, a gente tem o objetivo de proporcionar o entendimento desses departamentos, as rotinas, durante o atendimento das demandas, né, que venham do hóspede, e compreender também a importância e a relação de intercomunicação entre eles, que também é muito importante. Seguindo aqui, nós temos o início dessa nossa videoaula falando sobre recepção primeiro, né? Então a gente tem lá como definição, né, local de recepcionar e orientar pessoas, independente se for num hotel ou em algum outro órgão ou uma clínica, enfim, é onde concentra, né, a chegada da pessoa. Então esse é o conceito. Então dentro da hotelaria a recepção é um setor vital, né, é o primeiro contato que o cliente tem com o funcionário do hotel na maioria das vezes. E a gente tem como principal fator para esse departamento, para que a gente possa seguir as rotinas e atender bem o nosso cliente, que ele seja bem sinalizado, iluminado, estrategicamente localizado, para que a gente possa controlar todo esse movimento de chegada e saída. Então a gente ajuda também a manter esse fluxo e garantir que todo mundo fique seguro, né? Que a gente saiba quem está se movimentando, como está se movimentando, para onde está se movimentando. Isso é muito importante. Então, o local onde eu recebo, né, normalmente é o primeiro contato mesmo do hóspede, então dali ele já vai começar também a ter uma impressão de como será a estada dele, a permanência dele no estabelecimento. Então é muito importante. Ele também funciona, né, em tempo integral na maioria das categorias de meios de hospedagem. Então, determinado meio de hospedagem vai ter esse departamento funcionando 24 horas, meios de hospedagens menores até 10, 11 horas, com possibilidade de contato do hóspede, caso ele precise, talvez por telefone ou em algum lugar estratégico, mas ele é comunicado sobre isso. E justamente porque, independente dele ter se hospedado conosco e já ter passado as demandas principais, outras podem surgir durante a noite, durante a madrugada, ele mesmo chegar ao nosso meio de hospedagem em um horário que não é tão cedo da noite e também muito cedo na manhã. Então tudo isso também é considerado para que a gente possa prestar um bom serviço, né? Então a gente tem lá uma referência para todos os hóspedes, porque é ali que ele acredita que vai conseguir passar as demandas e acessar os outros departamentos que naquele momento ele não tem acesso direto, né? A governança, talvez algum reparo de manutenção. Então a recepção acaba sendo justamente um referencial para que ele possa passar as demandas e que as providências sejam tomadas, né? E também a gente tem ali oferecer aos hóspedes uma atmosfera agradável e organizada. Então, quando ele percebe que é um departamento que tem as informações corretas, que dá a devolutiva prontamente, que ele não fica com dúvida daquilo que é passado para ele, isso também ajuda na condução do período em que ele permanece conosco, né? Então, a partir de como a gente se organiza para o trabalho, isso também é refletido para ele, né? Então, a gente tem aqui um setor de serviço, né? A gente presta o serviço de recepcioná-lo. A gente tem alguns trabalhos que são específicos desse departamento para que a gente possa conduzir a hospedagem do hóspede. Então, o check-in, que é a chegada do hóspede, o check-out, que é a saída dele, o atendimento de solicitações durante o período de hospedagem, informações aos hóspedes e funcionários. Então, se eu recebi alguma demanda
desse meu hóspede, para quem eu vou solicitar e de quem eu vou cobrar para saber se aquilo foi feito e se a gente teve o problema, enfim, algum tipo de imprevisto que aconteceu com o hóspede resolvido, os pagamentos, né? Ele vai fazer os pagamentos das contas e dos consumos dele, controle de status de apartamento, então se eu já tenho apartamentos liberados, vagos para que eu possa fazer as próximas chegadas, né? Se eles foram atualizados, conferência de lançamento de tudo que ele pode vir a consumir no hotel, no meio de hospedagem e as discrepâncias que são diferenças, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um apartamento reservado para uma pessoa, mas ficou claro que mais de uma dormiu naquele apartamento. Então, toda essa rotina da recepção consegue identificar, porque no caso de uma discrepância, lançar essa diferença para que seja cobrado e mesmo assim, se a gente não registrou a chegada dessa outra pessoa, para que isso se faça também, porque é muito importante para a segurança de todos, né? Então, focando um pouquinho na chegada do hóspede, né, a gente tem lá que se preparar para isso, para que a gente possa já se antecipar ao que possa acontecer, né? Então a gente vai lá verificar a lista de chegadas previstas para aquele dia, a gente vai preparar os documentos, né, de chegada do hóspede, verificar disponibilidade, se houve troca, se ele era um apartamento individual, foi para duplo, por exemplo, né, teria uma, agora tem duas pessoas, se ele queria uma cama de casal, um andar alto, a gente vai fazer todas essas conferências e verificar o status dos apartamentos. Então, será que eu tenho todos os apartamentos já disponíveis para as chegadas que eu vou receber nesse dia? Ou ainda tenho apartamentos que não saíram e que ainda vão precisar ser limpos, né? Então, isso também interfere na prestação de serviço ágil, rápido, para o hóspede também não ficar esperando muito tempo por um apartamento, né? Então, fazer os bloqueios dos apartamentos para que eu já fique lá com cada chegada para um apartamento determinado, né? Então, isso nem sempre é bloqueado, mas isso também ajuda, no período de alta ocupação, por exemplo, já a determinar. Mas se naquele meio de hospedagem for feito na hora do check-in, mesmo assim eu preciso ter a certeza de que ele está limpo de fato para que eu possa fazer o check-in do hóspede naquele apartamento, né? E aí a gente tem lá como uma tarefa importante, né? Porque a gente vai contribuir para que o hóspede perceba que ele foi acolhido, aquela sensação de hospitalidade que a gente costuma falar, de que ele chegou e a gente já sabia da chegada dele, a gente já sabia da preferência dele, o que ele gostaria talvez de ter no apartamento ou de localização dentro do prédio. Então ele percebe isso e também na agilidade que a gente consegue prestar esse serviço, né? Às vezes ele chega cansado, então isso também agiliza. Então nós temos ali saudar o hóspede, né, dar boas-vindas, porque a gente representa naquele momento o departamento e o hotel, né, de maneira geral. Se a gente já conhece ele, a gente chama pelo nome, porque tem hóspedes que ficam conosco repetidamente, então várias vezes. Saber se ele é um hóspede VIP, se ele tem algum tratamento diferenciado. E aí verificar se aquelas informações que foram inseridas na reserva conferem, né? Então a gente vai conferir o nome, endereço, a data de saída, pode ser que ele tenha alterado, antecipado ou vai querer ficar conosco mais um dia, se o tipo de apartamento que ele reservou de fato é aquele que está disponibilizado para ele, a tarifa e algum outro pedido que não tenha sido especificado, mas que fará a diferença para ele, né? Então nesse momento da chegada, enquanto a gente conversa, a gente vai verificando todas as informações que foram inseridas no nosso sistema, né? Então a gente atende os pedidos especiais das reservas, né? Que, igual a gente já falou, bloquear um apartamento próximo do outro, num andar alto, uma cama de casal, tantos travesseiros, enfim, quais sejam as solicitações, né? Comunicar os diferentes departamentos em caso de pedidos especiais, né, se eles tiverem alguma necessidade especial, e arquivar os documentos, né? Então eles ficam arquivados conosco para fazer o registro e depois o acompanhamento de tudo que vai acontecer durante a permanência dele. Aí nós temos também, durante esse processo, né, passar ao hóspedes recados,
né? Às vezes ele chega, já tem algum cliente ou algum contato feito para ele, a gente entrega o ticket de estacionamento, se a gente tiver, se a gente prestar esse serviço, a gente passa para ele informações do hotel, então se a gente tem algum custo adicional, se ele fizer alguma chamada de telefone, o próprio estacionamento, porque nem todos os meios de hospedagem cobram por esse serviço, lavanderia, se a gente tem piscina, se a gente tem bar na piscina, restaurante, então a gente sinaliza para ele tudo que o hotel tem à disposição para que ele possa usufruir e consumir durante a sua estada conosco. E aí, assim que a gente estiver pronto, que tiver tudo conferido, a gente entrega a chave, né, do apartamento, hoje em dia é muito comum o cartão, e explica o uso. Nos meios de hospedagem onde a gente tem a presença do mensageiro, nesse momento o mensageiro já acompanha e apresenta o apartamento e faz toda essa instrução também. Mas se não, ali na recepção mesmo que a gente vai prestar todo esse auxílio para que ele saiba como utilizar quando chegar no apartamento, tá bom? Então, se a gente conseguir, né, fazer essa recepção usando todos esses conceitos de saudação, de conferência, de informação, a gente tenta surpreender o cliente, né, para que as dúvidas e as necessidades relacionadas à hospedagem sejam já antecipadas e sanadas às vezes, né, com esse momento de boas-vindas que a gente proporciona para ele. Então ele percebe qualidade, um atendimento diferenciado, o que a gente busca muito hoje, né, na prestação de serviço. Aí a gente tem também a questão de ser discreto, né, para proteger a privacidade do hóspede. Nesse momento a gente não fala, por exemplo, o número do apartamento muito alto. Se a recepção estiver muito cheia, a gente sinaliza ou na chave ou no cartão qual é o número do apartamento, qual é o andar, né? Então se a gente estiver no meio de hospedagem um mensageiro, nesse momento o mensageiro acompanha, né? E se o mensageiro não tiver, e se a gente tiver um outro colega na recepção naquele momento, a gente pode ajudar também para que o hóspede já possa ser direcionado ao apartamento, né? Então a gente deseja para ele uma boa estada e a gente vai se colocar à disposição, colocar os ramais, né, os canais de comunicação disponíveis para ajudá-lo. E aí, a partir do momento que ele se retira, a gente vai começar a registrar toda aquela conferência no sistema, né, e fazer as atualizações para que, a partir daquele momento, principalmente se o meu meio de hospedagem for informatizado, todos os outros departamentos que vão se relacionar com esse hóspede já saibam, né, que ele chegou e que se ele for consumir alguma coisa é naquele apartamento que a despesa vai ser lançada, né, isso também é muito importante. Aí a gente arquiva a FNRH, né, que é a Ficha Nacional de Registro de Hóspede, que ela é individual, junto com os documentos, né, para que aquilo fique registrado e documentado conosco, né, isso também é muito importante. E aí, durante todo esse processo, a gente recebeu hóspedes que já tinham reserva, que já nos passaram as demandas antecipadamente, também podem acontecer outras situações, né, então a gente tem lá o walk-in, que é a chegada do hóspede sem reserva prévia, então ele estava passando e precisou se hospedar e localizou o nosso meio de hospedagem e chegou até nós, né? Então a gente também vai verificar o mesmo, dentro do meu meio de hospedagem, qual é o procedimento, mas a saudação, né, explicar as informações, saber as necessidades, sempre vão fazer parte, independente do momento, né, de como foi feita essa reserva. E para os grupos, nesse momento é muito importante a relação do departamento de recepção com reservas, porque para a gente receber essas reservas antecipadamente, elas são inseridas no sistema antecipadamente, então previsão de chegada, previsão de saída, para a gente saber em qual turno, né, esse grupo vai chegar, porque eles chegam juntos e saem juntos, então para a gente se preparar para que a gente possa atender essa demanda maior, né? Porque às vezes ela não é exclusiva, a gente tem outros hóspedes ainda, para que a gente consiga se organizar e atender de forma mais ágil possível, né, essa chegada, né? Então isso é muito importante. A gente tem aqui passando, né, por todo esse período, então o hóspede ficou conosco, nós fizemos o acompanhamento, fizemos os lançamentos e aí chega o dia em que ele vai embora, né? Então, dentro das nossas rotinas, a gente faz a chegada,
faz a saída também. Então, no check-out, o que a gente destaca? É a apresentação da conta, né? Então, o hóspede chega na recepção, né? Então, enquanto a gente imprime os extratos, confere os lançamentos, a gente conversa com ele, pergunta se foi tudo bem durante a estada, se ele tem algum comentário, se ele quer fazer o registro, né, de algum elogio, né, de algo que a gente possa também melhorar. Então, esse é o momento da gente estabelecer essa relação com o hóspede. Fazer todas as conferências, então dependendo do que o meu meio de hospedagem ofereça, é o volume de informações que eu vou ter para conferir. Então a gente tem aqui estacionamento, como exemplo, minibar, lavanderia, cofre, restaurante, bar. Então a gente vai fazer todo esse lançamento, imprimir o extrato e apresentar essa conta para ele, né? Então a gente apresenta, se no meu estabelecimento, no meu meio de hospedagem eu tiver a chave do apartamento, eu solicito para que ele devolva naquele momento, né? Para que a gente já possa fazer essa verificação também depois do apartamento do minibar, perguntar se ele gostou da estada, explicar a conta, se ele tiver alguma dúvida, a gente sinalizar qual consumo foi esse. A gente tem lá um documento individual que ele assina a cada pedido, né, que são as comandas. Então é sempre importante ter esse documento, que ele assine esse documento, porque nesse momento, se ele tiver dúvida, a gente tem lá guardado na recepção todos esses consumos para explicar para ele. Se ele tiver dúvida, às vezes, em alguma taxa, imposto, também que ele saiba, né, que aquele acréscimo é referente a isso, tudo isso sai discriminado. E aí, caso realmente tenha algum consumo que não tenha sido feito ou não foi exatamente aquele produto, a gente conseguir fazer os ajustes para que ele faça o pagamento da conta, né? Então, a gente processa o pagamento, a gente verifica qual é o pagamento que foi determinado para aquela reserva, se ele vai pagar em dinheiro, cartão, ou se a empresa vai arcar com as despesas, né? Para que a gente possa, então, finalizar, né, todo esse processo de saída do hóspede. Então, finalizando a conta, ele conferiu tudo certo, se teve que fazer ajuste ou não, a gente oferece ajuda com a bagagem. Se ele precisar de táxi, né, se ele já sinalizar que ele está indo para o aeroporto, para a rodoviária, a gente já sinaliza para ele se ele precisa de táxi, se o carro dele estiver no estacionamento, a gente já faz, né, a gente já traz o carro para frente do hotel e aí ajuda com a bagagem. Então, se a gente não tem o mensageiro, a gente pode ajudar, e se a gente tem essa presença, ele vai conduzir o hóspede, né? E lógico, sempre, né, a gente agradece pela estada dele, por ele estar conosco, e que a gente espera sempre revê-lo, né? Porque a partir do momento que ele entra em contato com aquele meio de hospedagem, né, dentre tantos, e ele percebe que ele é especial e que a gente deu atenção às necessidades dele, a gente consegue com que ele confie, né, na prestação de serviço e na prestação também que é muito associado à hospedagem, de segurança, né, de que ele vai estar num ambiente seguro e que ele vai ser assistido em todas as necessidades, enfim, providências que ele precisar durante a estada dele conosco. Então isso é fundamental. Aí a gente tem rotinas administrativas, então se a gente faz chegada, saída, conferência, pagamento, então com certeza a gente tem algumas rotinas que são administrativas para garantir que todas essas contas sejam fechadas corretamente, para que a gente faça os ajustes necessários. Então a gente tem lá, durante a passagem de turno, fazer esse registro, né? Então, se eu estou saindo, o meu colega que chega já sabe que alguns apartamentos ainda não saíram, ou que alguns lançamentos ainda estão pendentes de conferência, o hóspede fez uma solicitação que ainda não foi confirmada, então a gente se comunica porque esse departamento dá continuidade. Então, para o hóspede, às vezes, sair de manhã e voltar à tarde e fazer a pergunta como se ele estivesse falando com a mesma pessoa, às vezes é muito comum, né? Então, por isso que a comunicação interna do departamento também é muito importante. Então, aqui, dentre elas, conferir a lista de check-in e check-out, né? Que é importante, porque se eu tenho que receber um X de apartamento, ele tem que estar limpo, então saber quem entra, quem sai é fundamental. Cobrança e pagamento de contas, né? Então, saber se as contas estão atualizadas, se falta fazer algum lançamento, porque isso também pode
fazer com que o check-out seja um pouquinho mais demorado, se a gente tiver que lançar ainda algumas comandas, né, alguns consumos, os lançamentos, né, deixar sempre atualizado, sempre verificar a assinatura do hóspede, depósito antecipado, então se a gente recebeu antecipadamente aquele valor já esteja registrado, para a gente não precisar ir atrás desse valor na hora da saída. O registro de movimentos, né, abertura e fechamento de caixa, né, então alguns meios de hospedagem têm um caixa único que é compartilhado, outros cada recepcionista tem o seu caixa, então a abertura e fechamento também vai depender muito disso, dessa rotina. E dentro do registro do movimento aqui, né, a troca de turno nessa abertura e fechamento. Então, se eu tenho um caixa compartilhado, quando eu termino o meu turno eu fecho e entrego, e o funcionário que chega confere para saber se está de fato tudo batendo, o fundo de caixa, o dinheiro que eu tenho ali e os pagamentos que precisam ser feitos ainda, tá? Então um entrega, faz o fechamento e o outro faz a abertura ali para conferência na hora, tá bom? Aí dentre essas rotinas administrativas a gente tem um recepcionista para os meios de hospedagem que funcionam, né, com recepção 24 horas, a presença do auditor noturno, né? Então ele vai fazer aí essa função contábil administrativa e vai trabalhar durante a madrugada, porque quando os sistemas são informatizados, é nesse momento que a gente tem um menor fluxo de trânsito de informações, então ele consegue, a gente fala em hotelaria, rodar a auditoria, quer dizer, rodar todos os consumos, as diárias, sem que precise de interrupção, porque esse trabalho precisa ser contínuo, que aí são gerados os relatórios, faturamento, quanto que o hotel faturou naquele dia, né, qual foi a receita gerada, né, naquele dia. Então, ele faz o fechamento diário das contas, emite os relatórios estatísticos, então a taxa de ocupação, a diária média, então tudo isso sai nesses relatórios, e a verificação das contas dos hóspedes. Não tem alguma divergência, alguma coisa deixou de ser lançada, né, ou está lançada e não tem a comanda ainda que registre, né? Ele faz o backup, né, uma cópia de todas as operações realizadas, então tudo que foi gerado no sistema é feito uma cópia. O controle da situação dos apartamentos e das tarifas aplicadas, quer dizer, eu fiz aquela reserva com determinada tarifa, é ela mesma que foi rodada no meu apartamento? Teve alguma diferença? Então, nesse momento, ele faz todas essas conferências, né, durante a madrugada. E lógico, se eu tiver alguma chegada, alguma saída, então saber o horário também é muito importante, porque se ele está no meio da auditoria, ele tem que parar tudo, fazer o atendimento e voltar de novo, né? Então, saber o horário de chegada, saída, qual é essa movimentação também é importante, tá? E aí, dentre tudo, né, que a gente já tem lá de rotinas diárias, a gente ainda tem algumas tarefas que a gente elenca como variadas, que é, por exemplo, conhecer a estrutura, é fundamental. Então, quais são os apartamentos, qual a localização, se ele tem cama casal, se ele tem vista, por exemplo, um hotel que tem vista para o mar ou para a piscina, para o jardim, né, saber a localização, conhecer o apartamento, poder mostrar o apartamento quando a gente não tem a presença do mensageiro, isso também é muito importante. Então, como que eu conduzo o hóspede, como que eu apresento o departamento, como que funcionam, né, os itens dentro do apartamento. Então, isso também é muito importante, porque a gente recepciona para o principal produto do meio de hospedagem, que é a unidade habitacional, né, que é o apartamento do hóspede, né? Então, isso é importante. Proteger a privacidade, então não informar o número do apartamento. Se alguém ligar pedindo informação também a gente não repassa. Manter o sigilo sobre as informações, né? Principalmente e-mail, telefone, se não for autorizado, né? E ajudar na segurança, né? Porque a gente fica ali na entrada do hotel e aí ajudando também a perceber a movimentação, né? Quem chegou, quem saiu, que horas entrou, se demorou muito, eu vou fazer uma visita rápida e não saiu, ou então eu vou no restaurante e aí a pessoa não passa para fazer o pagamento. Então nesse momento a gente ajuda. O hóspede esqueceu a bagagem, esqueceu um telefone, então tudo isso a gente vai monitorando também para ajudar, né, a dar os retornos necessários, né.
E aí se a gente vê que alguma pessoa suspeita, se no nosso meio de hospedagem existe um departamento específico de segurança, a gente pede ajuda, se não, para os responsáveis, né, que estejam ali conosco para dar esse suporte, né, se a gente suspeita de algo que foge um pouco da normalidade da nossa rotina, né. E aí mesmo assim, se a gente ali naquele ambiente ou levando um hóspede, a gente percebe que tem algum item que precisa de manutenção, de reparo, também comunicar a governança e aí todos os outros departamentos que possam, né, ter solicitações feitas pelo hóspede, certo? É um departamento bem dinâmico, a gente precisa ser muito atento porque, de fato, é o primeiro contato, a gente fala sobre tarifa, sobre entrega de serviço, então estar atento àquilo que foi oferecido e vendido para o hóspede e demonstrar segurança no conhecimento do que a gente vendeu e ofereceu é muito importante, tá? Para a gente não gerar muita dúvida, principalmente, né? Então, como reflexão dessa primeira parte que a gente fala de recepção especificamente, né? A gente ter sempre em mente que a última impressão do hóspede sobre a estada, né, a estadia dele também é muito importante para que a gente possa estabelecer essa relação de confiança, de segurança, né, de que a gente está ali à disposição dele, né? E também uma ótima oportunidade para recolher as impressões sobre os serviços prestados. Então, naquele momento que a gente recebe, principalmente na saída, se deu tudo certo e durante a estada também, né? Dependendo do período que ele fica conosco, a gente vai ter várias oportunidades de acompanhar e se algo aconteceu e ele ficou insatisfeito, a gente tentar resolver antes que ele saia, né? Que ele deixe o hotel também, né? Então, recepcioná-lo, né, de forma cortês, efetuar as solicitações que ele precisa, né, atender em demandas que não são da nossa rotina, mas que podem fazer a diferença para ele, né? Então, a gente questiona, né, se a proatividade é uma característica essencial, né, para a gente poder prestar um bom serviço na recepção, né? Estar disposto a atender as diversas necessidades e solicitações do nosso hóspede no período em que ele fica conosco, né? Então essa é uma reflexão importante porque a gente vai receber demandas variadas, né? Tanto do hóspede quanto dos outros departamentos para que a gente também consiga prestar um bom serviço, né? Então agora a gente vai para um intervalo e logo a gente volta com a segunda aula dessa disciplina.